Em 2019, o mundo celebra o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos em reconhecimento à sua importância para o desenvolvimento da ciência moderna. Considere os elementos X, Y e Z da tabela periódica, levando em conta as seguintes afirmações. Então, nós temos 4 afirmações aqui e os elementos X, Y e Z são, respectivamente, quais? Bom, então, aqui é mencionado na afirmação de número 1 que o elemento X tem 3 elétrons na última camada. Bom, para ter 3 elétrons na última camada, a gente está trabalhando com um elemento localizado no grupo 13 da tabela periódica, tá? Que é aquela família 3A que a gente também fala, né? Então a gente tem a família 3A, que é justamente essa galera aqui, ó, do grupo 13. Então, para ter 3 elétrons na última camada, é algum elemento que está nesse grupo aqui, né? Então, só recordando, ó, o grupo 1 é aquela família 1A, né, que a gente chama de família 2 metais alcalinos. Esse 1A, 2A, isso já tem algum tempo, né, que não é recomendável mais utilizar, mas a gente continua falando para facilitar a vida aí, pensando nos vestibulares, né? Então, ó, o grupo 2, que é aquela família 2A, é a dos metais alcalinos terrosos, né? Aí, o grupo 13, que é a família 3A, que é a família do boro. Aqui o 14, que é a família do carbono. O grupo 15, né, que é a família 5A, família do nitrogênio. 16, calcogênios. O grupo 17, que é a família 7A, dos halogênios. E 18 é dos gases nobres, tá? Então, assim, o número da família é o número de elétrons na última camada. Então, assim, o grupo 13, que é a família 3A, a galera tem 3 elétrons na última camada. Então, ó, quem tem 3 elétrons na última camada, ó, na alternativa A fala o alumínio, ele tá justamente, deixa eu até marcar aqui, ó, vou marcar todo mundo que tem 3 elétrons na última camada, então todo mundo aqui, ó, então a letra A tem o alumínio, tá certinho, a letra B trabalha com boro, também tá certinho, a letra C é o fósforo, eu elimino, a alternativa C tá errada, a letra D coloca o galho, tá certo, e a letra E, o índio, também tá certo. Então a gente eliminou uma alternativa com a primeira análise. Aí na A2 ele diz assim, olha, que o Y tem tendência a formar 4 ligações covalentes. Então aqui a gente tem 2 informações que a gente tem que ficar ligado, que é o seguinte, ó. Primeiro, que é ligação covalente. A gente sabe, né, que as ligações covalentes, a gente espera que ela ocorra com não metal, né, ou ametal. Então essa é a primeira informação que eu vejo que é relevante, e a segunda é que vão formar 4 ligações. Então lembra que a gente estuda a regra do octeto, então a gente estuda lá, né, que para um átomo se tornar estável, ele vai fazer ligações químicas até alcançar a configuração de um gás nobre que apresenta 8 elétrons na última camada. E claro, existem as exceções. A gente sabe que o hélio tem 2 elétrons na última camada, a gente sabe que as ligações covalentes têm várias exceções, mas pensando, né, fora dessa questão das exceções, se o camarada ele precisa fazer 4 ligações covalentes, é porque ele tem 4 elétrons na camada de valência, né? Porque ele fazendo mais 4 ligações, ele vai chegar a 8 elétrons na última camada. E a galera que tem 4 elétrons na última camada é a galera da família 4A, né? Que é a família do carbono, que é o grupo 14. Então agora eu tô analisando justamente a galera dessa coluna aqui. E como tá falando de ligação covalente, que ocorre com não metais, eu espero que eu tô trabalhando com o carbono ou com o silício, tá? Aí a letra A trabalha com o silício, eu vou deixar ela stand-by. A letra B, ela tá trabalhando com o germânio, que é um metal. Tá vendo a linha em negrito aqui, ó? Eu acabei marcando aqui a coluna, mas tem uma linha em negrito que separa os não metais dos metais. Então o germânio é um metal. Então eu vou deixar de fora a alternativa B, não pode ser. A letra D trabalha com o germânio novamente, então posso eliminar. E por último, na letra E, a gente tem o bário. O bário é um metal, cara, não tem nada a ver. Então a gente elimina aqui a letra E. Não sei se vocês já repararam que a gente chegou na alternativa correta, que é a letra A, né, com essas eliminações. Mas vamos continuar fazendo análise aqui, né, porque a gente aproveita a questão para até revisar alguma coisinha. Então, olha só, na 3, o Z necessita receber 2 elétrons para adquirir a configuração de um gás nobre. Então vamos lá. O gás nobre, a gente sabe que com exceção do hélio, né, tem 8 elétrons na última camada. Então, o Z recebendo 2 elétrons vai chegar a 8. Então a gente para pensar, pô, se esse cara precisa receber, ó, esse cara tem um número de elétrons na última... Inclusive, galera, esse X não tem nada a ver com da afirmação 1 não, tá, gente? Aliás, eu vou até trocar aqui para não dar essa confusão.
confusão, ó. Então, o número de elétrons na última camada do Z mais 2 chega a 8. Então, se ele não tivesse recebido, ele teria quantos? Ó, 8 menos 2, eu teria 6 elétrons na última camada. Seria algum elemento da família 6A, que é o grupo 16, né, que é um calcogênio. Então, ó, poderia ser oxigênio, enxofre e selênio ou telúrio aqui, né? Ou qualquer um, né? Ali para chegar a 8 elétrons na última camada, enfim. Então, percebam que na alternativa A eu tenho o selênio, que justamente tem 6 elétrons na última camada. E aí, né, a gente tá só reforçando aqui porque A tá certa. Aí na 4 ele diz assim, olha, que o Z, que no caso a gente sabe que é o selênio, tá? Então o Z aqui seria o selênio, tem um raio atômico semelhante a Y. O Y a gente viu que é o silício. Então vamos lá, vamos localizar aqui, ó. O selênio tá aqui e o silício tá aqui em cima. O que que acontece? Essa análise do raio atômico aqui acaba ficando um pouco complicada de ser analisada, digamos assim, de uma maneira mais solta. Mas se você for parar para pensar, o silício, ele tem um nível de energia a menos, ou seja, o silício, ele vai ter, em outras palavras, ele vai ter 3 camadas, né, 3 níveis de energia, já que ele está no terceiro período, enquanto o selênio, ele vai ter uma camada a mais. Porém, qual é a diferença dos dois? O silício, ele tem uma menor carga nuclear se comparado com o selênio, que tem maior carga nuclear e tem um nível de energia a mais. Então, o fato do selênio ter uma camada a mais, um nível de energia a mais, a gente precisa levar em consideração que ele tem uma carga nuclear maior. Então, meio que o que era para ser maior acaba, né, em outro pensamento, acaba se reduzindo por conta da carga nuclear, tá ligado? Então, meio que uma coisa compensou a outra. Aí o silício, ele tem um nível de energia a menos, sim, porém a carga nuclear é menor se comparado com o selênio. Então, dentro dessa análise que a gente está fazendo aqui, faz sentido ser a letra A, né? No caso, o silício ser o Y e o selênio ser o Z, ter um raio atômico semelhante. Se por acaso eu tivesse ficado em dúvida, por exemplo, em alguma outra alternativa, essa questão do raio atômico já seria um pouco mais fácil de ser eliminado, né? Enfim. Bom, então é isso, galera. Questão aqui de número 3 dessa prova aí da URGS finalizada. Espero que o vídeo possa ter ajudado aí de alguma forma. Lembrando, né, que aqui no canal nós temos aulas aí de todos os temas aí para vocês estudarem para as provas. É isso, galera. Questão finalizada.